Olá, irmãos. Olá, amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam no coração de cada um de vocês. Nós estamos iniciando neste momento a nossa leitura comentada dos textos da Palavra de Deus que se encontram nos 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos como Torá na cultura judaica e como Pentateuco na cultura cristã. E nós estamos lendo o texto que está no livro de Números, a partir do capítulo 25 até o capítulo 30. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, seja bem-vindo. A todos vocês que já são inscritos também sejam bem-vindos. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe este canal com todas as pessoas que você conhece. Compartilhe esse vídeo. Deixe o seu joinha, o seu gostei. Inscreva-se, porque o nosso desejo é continuar pregando a palavra do Senhor neste ambiente que a internet nos proporciona, de forma que mais e mais pessoas possam ter conhecimento do Deus maravilhoso a quem nós servimos. Vamos então iniciar a nossa leitura comentada desta semana. Nós vamos iniciar a nossa leitura do capítulo 25 do livro de Números, a partir do versículo de número 10, onde nós temos a determinação de Deus a Moisés a respeito de Finéias. E é esse o nome, Finéias, que dá nome à porção que nós estamos lendo. Na tradição judaica, essa porção ela tem o nome de Pinhas, que é o nome original de Finéias. E aí no versículo 13 nós vemos que Deus fala que de Finéias e seus descendentes teriam uma aliança de sacerdócio perpétuo com Deus, porque ele foi zeloso pela obra de Deus quando tomou a atitude de matar um israelita que estava cometendo imoralidade sexual com uma mulher moabita. No capítulo 26, nós temos um segundo recenseamento. E esse recenseamento aconteceu nesse período que o povo estava prestes a entrar na terra prometida. Eles haviam passado, então, 38 anos ali no deserto, e agora todos aqueles que saíram do Egito, com exceção de Josué e Caleb, todos foram mortos, né? Moisés ainda estava vivo. Nenhum daqueles que saíram do Egito entraram na terra prometida. E agora, prestes a entrar, a tomar posse da terra prometida, Deus ordena que seja feito ali um novo recenseamento. E o interessante é que cada um dos descendentes, eles deveriam se apresentar e dar o nome, né, de todos aqueles que foram seus antecedentes e os seus descendentes. Então, o número total que foi contado de 601.730 homens. A gente sempre gosta de alertar que fora mulheres e crianças. Então, a gente tem essa observação a fazer. Depois é feita ali como seriam divididas as terras quando eles chegassem no local. O recenseamento também foi feito entre os levitas e isso serviu então para a contagem do povo. No capítulo 27 nós temos a questão da herança das filhas de Zelofeade, que não tinham homens, né? Zelofeade não gerou homens, só tinham mulheres. Então, como ficaria a questão da herança? Então, foi feita ali a determinação, Moisés consultou a Deus, e aí foi resolvida a questão. Desculpa. Josué agora é o sucessor de Moisés, porque Deus fala para Moisés: olha, você não vai entrar na terra que eu dei aos israelitas.
Então, passe agora a condução do povo para Josué. Então, essa atitude foi ordenada por Deus ali para Moisés. No capítulo 28, nós temos as diversas ordenanças, é uma repetição das leis que seriam feitas a respeito dos sacrifícios. Então, todas as ofertas são novamente direcionadas e explicadas ao povo. Ofertas diárias, a oferta do sábado, as ofertas mensais, as ofertas da Páscoa, as ofertas das semanas, né, da festa das semanas. No capítulo 29, continua ainda falando sobre as ordenanças sobre as festas. Então tem a festa, as ofertas da festa das trombetas. Depois nós temos a oferta do dia da expiação, as ofertas da festa dos tabernáculos, ou seja, todas as festas que o povo estava ou estaria determinado a fazer durante o ano litúrgico, elas foram aqui ordenadas e orientadas para o povo. E chegamos então ao capítulo 30, onde teremos a regulamentação dos votos. Porém, isso nós iremos tratar na semana que vem. Para que nós possamos entender ou tirar algumas informações de lição para nós, fazendo um retorno à porção da semana passada, nós aprendemos que as mulheres midianitas tentaram seduzir os homens judeus a adorar Baal Peor, que era um ídolo abominável entre os pagãos, né, considerado pelos israelitas um ídolo abominável. A estratégia para seduzir os homens surtiu efeito e já estavam mortos mais de 24.000 pessoas devido a uma peste que Deus enviou como castigo por esta abominação que os israelitas estavam fazendo. A história tem o seu clímax quando Zinri, que era um príncipe da tribo de Simão, é flagrado tendo relações pecaminosas com uma princesa midianita de nome Casbi, bem no meio do acampamento israelita. Finéias, que é dito originalmente Pinhas, neto de Arão, reage tomando uma lança e golpeando os dois parceiros pecadores, pondo fim àquela praga. Então, é desta maneira que nós iniciamos a porção que estamos lendo essa semana, que recebe o nome de Finéias, pelo seu ato destemido. Nós temos, então, a recompensa de Deus, dando a Finéias a bênção de paz e um sacerdócio eterno. Essa discussão, né, ocorre uma discussão porque somente nessa um pequeno pedaço da porção da Torá que fala sobre Finéias. E depois a Torá, né, esse texto, ele vai falando sobre outras situações. Porém, o nome da porção é para Finéias só nesse pedacinho, só por causa desse pequeno pedaço, né? E que nós vamos mais à frente conversar sobre ele, porque foi um ato heróico e mereceu uma recompensa de Deus. E nós vamos então entender por que esse ato corajoso, né, teve um desdobramento tão bom na vida de Finéias e seus familiares, e seus descendentes. E isso a gente pode observar que quando Finéias matou Zinri, foi por uma razão, que ele queria fazer a coisa certa. Alguém tinha que tomar uma atitude
e impedir que aquelas mulheres midianitas continuassem causando a morte de toda a nação judaica. Então, Finéias foi lá, tomou essa atitude e Deus considerou que essa atitude foi um alto nível. Tanto é que ele recebeu uma recompensa por isso. Agora, se nós olharmos a atitude de Finéias, ele não fez essa atitude porque ele estava esperando receber alguma coisa. Ele não estava pensando que no futuro, quando escrevessem a Bíblia, né, o seu nome estaria colocado numa porção, ele iria receber uma homenagem especial. Ele não estava pensando nisso. O que nós estamos vendo é que Finéias, ele não se preocupou com nada que ele iria receber de recompensa de Deus. Ele simplesmente fez algo que ele achou que deveria ser feito, algo que era o certo a fazer. E aí nós olhamos que quantas vezes nós fazemos algo não porque é o certo a fazer, mas sim porque nós desejamos receber alguma recompensa. Quantas vezes fazemos algo apenas para destacar aquilo que está dentro de nós, um desejo do nosso ego, das nossas vontades? O que nós estamos aprendendo com esta porção é que devemos tentar fazer as coisas com mais empenho e simplesmente porque sabemos que é o certo a fazer. A nossa recompensa, ela virá na hora certa. Não devemos fazer boas ações apenas para ver o nosso nome brilhar. E foi isso que Finéias fez. Ele, como eu repito mais uma vez, ele fez porque era o certo a fazer, sem esperar nenhuma recompensa. Nós temos alguns exemplos na palavra de Deus, lá no primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 19 e seguintes. Nós temos um episódio em que, antes de seguir a Elias, Eliseu fez um grande churrasco com a junta de bois que ele estava trabalhando. Diz o texto que ele trabalhava com 12 juntas de boi, e quando ele viu Elias, ele estava com uma das juntas. Então ele, trabalhando, pegou essas juntas, pediu permissão para Elias para ir se despedir dos seus familiares, pegou as carnes com o material que ele estava trabalhando ali da junta, ele cozeu as carnes e entregou ao povo. Da mesma forma que Finéias, Eliseu fez o que era certo para se despedir dos seus familiares, sem esperar a recompensa deles. Em Mateus capítulo 26, versículo 6 e seguintes, nós temos também, quando Jesus estava na casa de Simão, o leproso, uma mulher traz um vaso de alabastro cheio de perfume e derrama sobre a cabeça de Jesus. Esse fato trouxe indignação para os discípulos, porque eles queriam que aquele perfume fosse vendido e entregado o dinheiro aos pobres. Mas Jesus repreendeu eles e disse que o que a mulher fez era o certo, era uma honra que deveria ser feita para ele enquanto estavam ali com eles. Uma honra que deveria ser feita a Jesus. Em Marcos capítulo 14, versículo 13, nós vemos os discípulos preparando a Páscoa e Jesus fala com eles: olha, vá a determinado lugar, chegue lá um determinado homem, perguntem para ele onde deverá ser realizada a Páscoa pelo mestre, e aí ele vai mostrar para vocês. E foi exatamente isso que aconteceu. Aquele homem apresentou o local para ser feita a Páscoa com Jesus e os seus discípulos, e nós não vemos que ele cobrou nada por isso. Ele simplesmente fez aquilo que estava no seu coração, porque ele achou que deveria ser feito. Lá, agora, quando nós olhamos em Lucas, no capítulo 22, versículo 3, nós vemos Judas recebendo a promessa de um pagamento para entregar Jesus às autoridades, demonstrando que existem pessoas
que fazem coisas, que fazem algo, que fazem qualquer situação com o fim de angariar algum benefício, não importando se é ou não o certo a fazer. E aí, dentre as diversas lições que nós podemos tirar para o nosso dia a dia deste texto e destes outros textos que nós acabamos de citar, nós vamos encontrar Paulo falando lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículos de 6 a 8, nos alertando para seguir os bons exemplos e tomarmos cuidado. Diz o texto, abre aspas, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Fecha aspas. O texto nos dá um alerta para que o pecado, representado pelo fermento, não seja o que deve mover as nossas ações, mas ao citar os ázimos, que é o pão sem fermento, nos conduz Paulo ao entendimento de que as nossas atitudes devem ser o mais próximo de uma vida ilibada, sem interesses escusos, sem esperar receber nada em troca. Essa deve ser a vida de um servo de Deus, seguindo o exemplo de Finéias. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, quão grande foi esta lição que Finéias nos apresentou e que a Bíblia nos dá como exemplo a ser seguido. Fazer algo sem esperar nada em troca. Finéias recebeu a recompensa diretamente de Deus. Não é o desejo nosso, e não deve ser o desejo nosso, esperar que Deus nos recompense por aquilo que devemos fazer. Mas que no nosso coração devemos sempre primar para estar fazendo aquilo que é o certo. Que Deus nos ajude a fazer isso. E é desta forma que eu quero te incentivar a fazer o que é certo, a tomar a atitude certa, porque esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Por isso, eu quero agora, Pai, apresentar o meu irmão, a minha irmã, meu amigo, a minha amiga, que está comigo, que está conosco aqui nesta hora. Que todos nós possamos receber de Ti tudo aquilo que é necessário para fazermos o que é certo, independente se nós iremos receber uma recompensa. Essa é a oração que fazemos, agradecidos a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado pela Tua presença, muito obrigado por aquilo que Deus tem feito na minha e na Tua vida. E eu quero te convidar para que na semana que vem nós estejamos lendo o texto do livro de Números, que vai do capítulo 30 até o capítulo 32. Nós vamos ver também o que Deus tem para ensinar a cada um de nós. Que Deus abençoe a tua vida e que Deus abençoe a vida da tua família, no nome do Senhor Jesus. Amém.